Olá, meu superpoderoso, minha superpoderosa! Hoje no canal NutriNews a gente vai falar de um assunto muito interessante. Você já percebeu que existem algumas armadilhas que te fazem engordar no seu dia a dia? Uma delas é o tamanho do seu prato. Você já observou o tamanho do prato em qual você faz a sua refeição? Ele tem tudo a ver se vai fazer você emagrecer ou engordar. Mas por que isso? Nós percebemos hoje que os pratos têm aumentado de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, nós colocamos uma quantidade maior de comida. Mas qual seria o diâmetro adequado de um prato? Em torno de 22 a 23 centímetros. Ele faz com que nós façamos uma redução de 22% na nossa quantidade de calorias que colocamos neste prato. Quando nós optamos por pratos menores, porque nós sabemos que se a gente coloca volume no nosso prato, isso atrai os nossos olhos, mas isso pode ser um perigo. Comer em pratos de sobremesa muito pequenos vão fazer com o quê? Com que daqui a 1h30, 2 horas, nós sintamos mais fome. Por isso, observe o diâmetro do seu prato. Vá em casa e meça o tamanho do seu prato. Se ele tiver em torno de 22 a 23 centímetros de diâmetro, ele vai colaborar para o seu processo de emagrecimento. Uma outra armadilha é a gente comer com os amigos. A gente sabe que quando alguém convida a gente para almoçar ou para jantar ou ir na casa de alguma pessoa, nós estremecemos na base porque nós estamos cuidando da alimentação e nem todos cuidam da alimentação como a gente está focado naquele momento, principalmente no momento de emagrecer. Quando nós comemos com os amigos, o que a gente faz? Normalmente, a gente não observa como a gente está comendo, a gente mastiga menos, porque nós estamos conversando mais e nós ingerimos uma quantidade calórica maior. E acabamos comendo mais fritura, mais gordura, mais açúcares. E isso não faz mais parte do nosso dia a dia. Por isso, depois temos azia, temos queimação, às vezes temos diarreia ou o intestino fica muito preso, tem muitos gases. Por isso, manere na quantidade. Uma outra armadilha é que normalmente nós enchemos o nosso copo de líquido quando nós vamos fazer uso de uma refeição. Lembrando que a quantidade ideal de líquido para a gente tomar durante a refeição é em torno de 150 ml. E o único líquido que não é calórico é a água. Então, suco, refrigerante ou qualquer bebida alcoólica, ela vai ter caloria. Então, se nós colocamos somente a metade da quantidade de líquido naquele copo, nós vamos reduzir em torno de 20% aquilo que nós vamos ingerir de líquido, lembrando que esse líquido é muito mais calórico que a água que nós tomamos. Uma outra dica: você já se viu indo no supermercado com muita fome? O que acontece? Quando você vai ao supermercado com muita fome, suas escolhas daquilo que você vai fazer, as suas compras no supermercado mudam, não mudam? Elas acabam sendo mais calóricas, você está com fome, então normalmente na fila do caixa você pega um docinho ou pega uma barrinha porque você está morrendo de fome. Então uma dica muito importante para não cair nessa armadilha é para ir sempre ao supermercado satisfeito. Coma antes e depois você vai ao supermercado. E uma outra dica bem importante para você não cair numa armadilha e engordar é qual? Aquela que vem lá dos nossos pais, dos nossos avós, que falavam pra gente nunca deixar comida no prato. Nós sabemos que nós devemos evitar o desperdício. Mas mesmo assim, o que a gente deve fazer? Colocar aquilo que a gente realmente vai comer. Mas muitas vezes nós comemos com os olhos. E comer com os olhos quer dizer o quê? Que comemos mais do que nós devemos. Sendo assim, se você comeu demais e sobrou alimento no seu prato, peça para o dono do restaurante colocar em uma marmita, num recipiente, e você possa levar para casa e comer em outro horário.
Se isso não for possível, ofereça para o seu amigo ou para um familiar que está fazendo a refeição junto de você. Espero que tenha gostado das dicas de hoje no canal NutriNews. Por isso, nos acompanhe e faça sugestões de novos temas. Um grande abraço a você!